Muito bem-vindos. Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas para mais uma live. Eu sou o Valdir Floriano aqui do Instituto Golderi, Treinamentos e Desenvolvimento Pessoal, né? E na live de hoje, gente, eu quero falar sobre liderança e delegar, né? Liderança e delegar. O liderança que delega, né? Como que um líder pode delegar, né? Para que ele não venha se sobrecarregar. Então, o que acontece? Às vezes o líder acaba tendo aquele compromisso de ter que entregar os resultados, principalmente quando ele assume, né? Principalmente quando ele assume a posição de líder, então ele fica naquela angústia, né? Naquela necessidade de ter que entregar os resultados, e isso gera assim uma grande fadiga, né, para esse líder, né? Isso gera muito cansaço, né? Gera muito esgotamento. Por quê? Porque ele na posição que ele está, o papel que ele está ocupando como líder, o que ele quer fazer? Ele quer dar conta de tudo, né? Ele quer dar conta do recado. Afinal de contas, ele foi promovido como líder, então fala-se muitas vezes até como líder, que é o público que eu procuro sempre me referir, né? O líder chão de fábrica, o líder de produção, o líder operacional, né? Então, às vezes, esse líder acaba tendo essas questões, assim, né? De estar envolvido, assim, com tantas atividades, com tantas tarefas, e às vezes aquilo que realmente ele precisaria fazer, ele acaba não fazendo. Gente, eu vou dar uma melhorada aqui só no meu microfone. Eu vou pegar ele, vou conectar aqui para melhorar. Então, é isso aí, gente. O que acontece? Às vezes, esse líder acabou assumindo, né, o posto de liderança, uma liderança operacional, uma liderança ali de pessoas chão de fábrica, e às vezes ele é aquele cara que trabalha mais do que todo mundo. É claro que ele foi promovido como líder e ele acaba sendo aquela pessoa assim que entende bastante dos processos, né? Ele entende muito dos processos, ele conhece os processos, às vezes é uma pessoa que tem mais tempo de empresa. Então, como ele tem esse conhecimento, então ele acaba no entendimento dele achando que ele é o cara que tem que dar conta de tudo. Só que exatamente na prática não é assim que funciona. Então, o que essa prática, né? O que esse comportamento do líder de achar que ele tem que fazer tudo e de não delegar, né, as tarefas, as atividades aos seus liderados? Então, o que isso acarreta, né? Isso é resultante de que mentalidade, né? É resultante de uma mentalidade já ultrapassada, né, com relação aos conceitos de liderança, né, ou com relação à prática da liderança contemporânea, né, ou a prática da liderança que verdadeiramente funciona e que verdadeiramente gera resultado, né? Ele acha que ele tem que dar conta de tudo, ele acha que ele tem que fazer tudo, e na prática não é assim que funciona. Então, como eu estava dizendo, ele tem que delegar. Para que esse líder possa realmente delegar as tarefas, delegar os trabalhos que estão ali, que estão para ser feitos, né? Então, de repente, ele chega no ambiente de trabalho, vê tudo que tem para fazer, pega, né, às vezes, na troca de turno, né, pega ali os relatórios, né, do turno anterior, né, as pendências do turno anterior, e ele chega assim e quer fazer tudo. E eu trabalhei numa empresa que era assim, o líder, o encarregado ali da produção, era o cara que fazia tudo. Ele trabalhava na ponte rolante, ele abastecia forno, ele era o cara que não parava. Às vezes você falava assim, oh, como é que tá assim? Você perguntava alguma coisa da equipe, às vezes ele não sabia responder, porque, cara, eu não sei, estou na correria aqui. Então, uma das primeiras coisas que o líder precisa entender é o seguinte, que quando ele assume a posição de líder, quando ele assume o cargo de líder, quando ele é promovido, ele se torna, né, o líder da equipe, ele precisa necessariamente começar a estudar as pessoas. Ele precisa começar a estudar o comportamento humano, ele precisa começar a estudar como as pessoas funcionam. Por quê? Porque é exatamente isso que vai dar o ferramental que ele vai precisar utilizar na função que ele está exercendo. Por quê?
Então, pensa no seguinte, o líder lidera pessoas. Então, o líder é aquele que motiva, é aquele que inspira, é aquele que desperta, né, as pessoas para fazer algo. Numa live anterior aqui, eu falei, né, da questão da autoridade. Então, o líder desperta na pessoa motivação para fazer algo, mesmo que às vezes ela não queira fazer. Mas como ela entende o propósito, o significado e a grandiosidade daquilo que precisa ser feito, então ela acaba se propondo a fazer por entender o propósito daquilo que precisa ser feito. Então, o líder é esse cara que vai inspirar, é o cara que vai motivar. Então, quando ele entende isso, quando o líder começa a promover isso na convivência com os seus liderados, então o trabalho dele se torna muito mais fácil. Então, ele precisa entender que ele, na condição daquela pessoa que inspira, daquela pessoa que motiva, ele vai realmente precisar fazer um trabalho com pessoas. Ele precisa entender os fatores motivacionais de cada ser humano. Na live anterior eu falei dos fatores motivacionais, né? Da pirâmide de Maslow, onde você tem ali uma base. Gente, aquele assunto lá da pirâmide de Maslow, quando você estuda ali a questão das necessidades fisiológicas, né, a questão de segurança, a questão de pertencimento, né, a questão social, a questão de reconhecimento, né, ou de autoestima, e, por último, a questão de autorrealização. Quando você estuda esses fatores, por si só, não esgotam o assunto, tá? Isso precisa ficar claro. Então, esses fatores aí motivacionais, eles não esgotam o assunto pertinente à motivação. Aquilo ali é somente uma base para que você, líder, você que está começando e você que realmente deseja ter, né, uma equipe engajada, você que deseja ter uma equipe que gera verdadeiramente resultado, você precisa ter esses conhecimentos, né? E não só ter esses conhecimentos, mas colocar em prática. Mas como que eu vou saber, né, quais são os fatores motivacionais dos meus liderados? Você vai conversar com eles, né? Você vai fornecer feedback, você vai fazer perguntas para eles, né? Você vai fazer um mapeamento do perfil comportamental dos teus liderados, exatamente para que você venha ter esses resultados, você venha ter um panorama de quais são os fatores motivacionais de cada um dos seus liderados. Mas, voltando aqui ao tema, quando você parte dessa questão assim, de delegar, então você precisa, no primeiro momento, entender que você, agora, na condição de líder, você precisa estudar sobre pessoas, você precisa ler sobre pessoas, né, livros que falam a respeito do comportamento humano, a neuroliderança. Gente, é um tema que está sendo amplamente difundido, que está sendo amplamente explorado, que fala assim, de como que os fatores neurológicos, né, como que o cérebro humano, como que a mente humana interfere diretamente no aspecto comportamental e na performance humana. Então, a neurociência vem trazendo uma poderosa contribuição. E você, em posse desse conhecimento, né, desse estudo, isso aí vai servir de munição para você que é líder, exatamente poder estar exercendo uma liderança muito mais efetiva. Então, coloca isso na cabeça. Então, você vai precisar ler, você vai precisar pesquisar, você vai precisar fazer cursos, você vai precisar fazer treinamento. Gente, eu dou treinamento dentro das empresas, realizo workshops, realizo mentorias, e é impressionante como que os líderes, quando eles têm acesso a essas informações, eles ficam simplesmente maravilhados, porque eles vão exercendo assim a liderança, assim, fazendo de tudo, e quando você para com eles e fala assim, não, calma aí, calma que não é bem assim. Você precisa conhecer o perfil comportamental das pessoas, você precisa entender os estilos de liderança. Que estilo de liderança você vai utilizar, você vai aplicar? Você precisa entender de inteligência emocional, você precisa entender de fornecimento de feedback, você precisa entender quais são os pontos fortes de cada profissional, você precisa conhecer um pouco
aquilo que a gente chama lá, né, de o conhecimento, habilidade e atitude, né? Então, você tem o conhecimento, habilidade e atitude. O famoso chá, que é o conhecimento, habilidade e atitude de cada profissional. E você, em posse de todas essas informações, mas como que você obtém essas informações? Existem ferramentas, tá? Existem ferramentas que você aplica e, ao aplicar essas ferramentas, fazendo algumas perguntas, dando feedback, né, dialogando ali com os membros da sua equipe, você vai conseguir, sim, ter você ter um esquema, né, de como cada profissional trabalha, como cada profissional age, como ele se comporta, e você consegue, dessa forma, fazer uma movimentação ali estratégica, né, tática, com os membros da sua equipe, e com isso também, em posse desse mapeamento, você consegue também delegar. Mas o que, afinal de contas, é delegar? Olha só, delegar não quer dizer assim delargar, né? Que tem até o trocadilho que se faz, porque às vezes tem um líder que larga, né? Que larga a equipe, não, minha equipe, o pessoal vai fazendo e eu deixo eles bem à vontade, eles vão trabalhando aí do jeito que dá na cabeça deles. Eu falei assim, gente, delargar não é isso, tá? O delegar, né? Esse é o delargar, na verdade. Mas o delegar, o que é o delegar? Delegar é você chamar os teus profissionais e estabelecer ali quais são as metas, quais são os objetivos, quais são os alvos que precisam ser atingidos, né? Então, você delega, então cada profissional, cada membro da equipe sabe exatamente o que ele precisa fazer durante aquele dia, durante aquela semana, durante o mês, quais são os resultados que ele precisa entregar, e você vai, a todo momento, você vai conduzindo eles, né? Você vai orientando, falando, as tuas metas são essas, então você vai se aproximar desse profissional, você vai buscar saber como é que está o resultado que ele está atingindo, e assim, se porventura esse profissional não estiver entregando os resultados, você tem o compromisso de buscar saber a razão pela qual. Bom, os resultados não estão sendo atingidos, o que está acontecendo? Diferente de você ter aquela postura, né, de cobrança, de uma cobrança brutal, né, de uma cobrança implacável. Não, você tem que entregar esse resultado aqui, eu preciso apresentar esse resultado para a diretoria e tal. Então você fica naquela assim você se impõe e você cobra e você às vezes quer forçar o profissional a entregar o resultado, a fazer aquilo que ele aquilo que precisa ser feito de maneira impositiva, e não é assim que funciona. Você precisa entender, né, como que aquele profissional se comporta e entender, acima de tudo, o que aquele profissional, o que está acontecendo com aquele profissional que está impedindo com que ele venha entregar um resultado. Então, você precisa fazer esse questionamento, se colocar à disposição, chegar para o profissional e falar assim, olha, eu estou percebendo que os resultados não estão sendo atingidos, o que está acontecendo? O que a gente pode fazer? Olha, eu estou aqui, me dispõe, me coloco à disposição, a equipe toda, o time todo, então nós estamos aqui tudo num propósito, num objetivo comum. Então, você, líder, você assume essa posição. Então, quando você assume essa posição, você consegue delegar aos profissionais, né, que estão trabalhando com você, as tarefas e as responsabilidades de cada um. Então, é necessário que eles tenham clareza daquilo que eles precisam fazer, dos trabalhos que precisam ser realizados, das metas que precisam ser atingidas, né? E você, ao invés de você ficar fazendo toda a parte operacional, algo que não vai, que tá certo, é importante, você tá ali junto com a sua equipe, mas pensa no seguinte, que você como líder, você não tem que estar ali fazendo operações, você como líder, você tem que estar buscando ocasião para desenvolver os seus liderados, desenvolver os membros da sua equipe, inspirar os membros da sua equipe, motivar os membros da sua equipe, buscar meios e condições para que eles venham ser mais produtivos, buscar meios e condições para que eles venham gerar resultados cada vez maiores, né, que impactam na qualidade, que impactam na produtividade, que impactam na segurança, que impactam na redução de custos, que impactam na elevação
das vendas, então você, líder, você tem realmente esse compromisso. E você ficar ali envolvido com as atividades operacionais, isso não vai realmente fazer com que esses resultados né, sejam atingidos de forma extraordinária. No máximo que você vai conseguir é ficar ali na linha, né, no horizonte do ordinário, né, do senso comum, mas um resultado assim verdadeiramente impactante, isso aí dificilmente você vai conseguir ali estando com a mão na massa, fazendo aquele trabalho mais operacional, né? De outra forma, quando você delega, quando você transmite com clareza, né, aquelas atividades que você faz, então você passa agora para o seu liderado, então ele começa a realizar aquelas tarefas agora. Então não é você que faz tudo. Cada membro da sua equipe você vai delegar, né, um pouco para um, outro pouquinho para outro, né, um outro tanto para outro, e você vai distribuindo as atividades. Agora, uma coisa que é muito importante, que assim, ó, não adianta simplesmente você líder tem que ter uma mentalidade seguinte, falando lá de estilos de liderança, né? Então tem um líder visionário, tem o líder treinador, tem o líder democrático, o líder afetivo, o líder autocrático, o líder modelador. Então são vários estilos de liderança que eu aplico e estudo pelo menos 6, mas só que tem que ver lá, tem um líder treinador. O que é um líder treinador? É aquele que realmente chama o liderado e mostra para ele e ensina para ele como deve ser feito. Então, você vai pegando vários membros da sua equipe, aqueles que você vê que estão se destacando, aqueles que estão se desenvolvendo, e você vai treinando esses líderes. Você vai preparando esses líderes para assumir parte dos trabalhos operacionais que você realiza. E agora uma coisa que eu percebo assim, gente, que isso é bem preocupante, tá? É o seguinte, às vezes o líder tem medo. Fala assim, eu não vou ensinar o cara, eu não vou ensinar esse pessoal aí, porque é o seguinte, porque daqui a pouco, né, eles vão aprender, vão saber o que eu faço e daqui a pouco eu vou ficar sobrando aqui. Gente, se você é um líder, você tem essa mentalidade, olha, eu sinto em dizer que essa mentalidade é obsoleta, né? Você já tá por fora já. A mentalidade não é essa. A mentalidade é você exatamente ter pessoas preparadas, pessoas à altura, pessoas devidamente treinadas para que, se acontecer de amanhã ou depois, né, você sair da empresa, porque se você é um líder de ponta, se você é um líder de performance, muitas vezes você é requisitado por outras empresas, você é disputado por outras empresas. Então, daqui a pouco você recebe uma proposta, né, para ir para uma outra empresa. Imagina, você sai da empresa, não tem ninguém para ficar no teu lugar, não tem uma pessoa preparada, não tem uma pessoa que sabe fazer o que você faz. Então, isso é para se pensar, tá? Então, se você é líder, você tem essa mentalidade, né, de dizer, eu não vou ensinar porque esses caras vão tomar meu lugar. Esquece isso aí, meu amigo. Esquece isso aí. Você é um líder exatamente que precisa treinar as pessoas exatamente para elas poderem ficar no teu lugar. E outra coisa, tem muitas empresas que adotam um plano de promoção com o seguinte critério: você só vai assumir, né, um cargo maior, você só vai ser promovido se você tiver alguém preparado para ficar no teu lugar. Agora, você imagina, você trabalha aí, sei lá, 7, 10 anos numa empresa, 5, 7, 10 anos numa empresa, e você desse período, você está 3 anos como líder, e você nunca preparou ninguém para ficar no teu lugar. De repente, surge uma oportunidade para você pegar uma supervisão, para você pegar uma gerência, e daí a alta diretoria da empresa vai perguntar, tá, mas você tem alguém para ficar no teu lugar? Quem você indicaria para ficar no teu lugar? Você fala, ninguém. Mas o que aconteceu? Que eu nunca treinei ninguém, porque eu tinha medo. Pô, agora surgiu uma oportunidade, né? Você não vai dizer assim, né, que você nunca treinou alguém porque tinha medo deles ficarem no teu lugar. Só que agora o que você mais temia acabou acontecendo. E eles teriam, na verdade, que estarem preparados, teria que ter alguém preparado para ficar no teu lugar, só que em função de uma oportunidade que surgiu para você. Então, você tem que pensar assim,
Você prepara pessoas para ficarem no teu lugar, sem ficar escondendo, sem esconder, jogar, não vou ensinar isso aqui, porque isso aqui é só eu que sei. Daí, assim, se o dia que você falta, não, gente, você tem que criar um espírito de equipe autogerenciável, de maneira que se você estiver ausente, as coisas acontecem da mesma forma. Por quê? Porque você tem pessoas preparadas, porque você delega, porque você ensina, porque você treina. Então, você é um líder treinador. Você é um líder que ensina. Você é um líder que não esconde o jogo. Você realmente passa para as pessoas, né, aquilo que elas precisam saber para desenvolver melhor as suas tarefas, e para você ir distribuindo todas as suas tarefas e os seus trabalhos operacionais. Você vai fazendo isso aí, delegando, treinando, capacitando as pessoas, e com isso você consegue delegar com mais facilidade. Agora, é óbvio que você não vai se sentir confortável para delegar quando não tem ninguém preparado para fazer o que você faz. Então, você precisa treinar, você precisa desenvolver as pessoas, você precisa... Aí a gente tem que resgatar todo aqueles conceitos, né? De perfil comportamental, de fornecimento de feedback, de comunicação assertiva, de estilos de liderança, de matriz SWOT, né? Dos pontos fortes, dos pontos fracos, oportunidades e as ameaças. A gente tem que resgatar todos esses conceitos aí, porque esses conceitos e as ferramentas que esses conceitos trazem é exatamente o que vai te permitir saber, bom, esse profissional aqui, será que eu posso realmente colocá-lo para fazer o trabalho que eu faço, né? Ou pelo menos parte do trabalho que eu faço? Porque assim você vai cada vez obtendo, né, ficando um pouco mais distante, não no sentido de não se envolver, mas no sentido de conseguir visualizar assim de maneira estratégica, né, de maneira tática, como que cada profissional está se comportando. Isso é bom para você, porque você consegue ter as visões, né? Você consegue ter os planejamentos, você consegue ter as ideias, você vai observando, falando, cara, se eu pegar esse profissional daqui, colocar ele aqui, se eu fizer realizar uma melhoria na linha assim, se eu melhorar o layout, observar aqui como é que isso aqui está funcionando e tal, eu consigo aumentar a produção, eu consigo aumentar a qualidade. Então, quando você está longe, assim, tendo uma visão panorâmica, né, do processo, você consegue, assim, ter mais ideias. Você consegue ter muito mais ideias. Você consegue, né, ser muito mais criativo, você consegue ser muito mais inovador. Pensa, um líder inovador com uma equipe completamente inovadora, uma equipe criativa. Estão vendo, assim, a importância de você delegar? Porque se você fica o tempo todo na operação, você não consegue ter ideias, você não consegue, assim, criar, você não consegue inovar. Então, essa é a razão. Por isso que você precisa delegar. Agora, para você delegar, tenha em mente, líder, tenha em mente o seguinte: para você poder delegar, você precisa treinar. Você precisa treinar. E você não precisa achar assim, mas eu vou ficar mandando no outro. Olha, se você acha assim que essa questão assim de delegar é mandar, delegar não é mandar. Delegar é você comunicar ao liderado, né, dar atribuições, dar as tarefas, passar as tarefas para o teu liderado de maneira clara, de maneira que, a partir do entendimento e da compreensão que ele tem da importância daquela tarefa, ele vai fazer. Então, aí você vai usar da sua autoridade, né, e não do poder. Porque quando você usa somente o poder do cargo, né, o poder da função que você ocupa, né, o poder do crachá, aí você vai ter que mandar, você vai ter que ficar mandando o tempo todo. Só que o problema de você ter que ficar mandando o tempo todo é o seguinte: o liderado que tem um chefe, né, daí essa é uma postura do chefe, né, ou aí a era mais jurássica, né, então o chefe é assim, aquele que manda, o mandão. Ele manda porque ele é o chefe, ele, né, tem o posto, né? Se você não fizer, tu vai se dar mal, tal. Então, o que acontece? Eles trabalham muito quando você está perto. Só que quando você está longe, você se ausenta, daí as coisas não acontecem. Então, quando vão percebendo que você está chegando... E, gente, eu trabalhei numa empresa que era assim, olha,
o pessoal, quando aquele chefe, né, aquele sujeito primitivo, jurássico, estava lá na produção, meu Deus, todo mundo, você via assim, todo mundo se agitando, era cada um passando mão na vassoura. Quando ele virava as costas, meu, xingava, chamava, xingava, coisas que não convém nem falar. Mas por que isso? Porque era o chefão. Ele só queria falar, não quero, eu chego e mando mesmo, eu sou o mandão, eu chego e tenho que fazer e pronto. Cara, não é assim. Você tem que conversar com as pessoas, você tem que passar as tarefas para as pessoas, os trabalhos que elas precisam realizar. Você passa de maneira clara, explicando, né, o objetivo, o propósito, né, fazendo com que a pessoa entenda, né, a questão de missão, visão, os valores da empresa. Você está constantemente comunicando isso e deixando isso claro, ressaltando sempre a importância do trabalho de cada profissional. O profissional não está ali só com o seu corpo, só com a força do seu braço, mas ele está ali com a sua ideia, com o seu pensamento, com a sua criatividade, e tudo isso no ambiente de trabalho pode ser útil. Então, quando você consegue, quando você sabe inspirar, explorar todos esses recursos, né, humanos dos profissionais, gente, você atinge resultados extraordinários, você chega a resultados incríveis, resultados fantásticos. Tá? Então, é necessário que você, líder, você realmente saiba delegar. Então, delegar não é mandar. Não é aquele sujeito que é mandão. Tu vem aqui, ele chega no ambiente e fala, tu faz isso, tu faz isso, tu faz aquilo, tu faz aquilo. Não. Você vai chamando, né, cada profissional, explicando para ele o que precisa ser feito. Eu me refiro a delegar, muitas vezes, a tarefas que você, líder, está fazendo e que não era para você fazer. Então, o que você vai fazer? Você vai começar a delegar. Você não vai chegar lá e mandar o cara fazer, a partir de agora tu vai fazer esse negócio aqui. Aí o cara nem sabe o porquê, não entende o significado, não sabe como fazer, o cara não está preparado para aquilo, você simplesmente quer que ele faça, ele não vai fazer. Né? Ou se ele fizer, ele vai fazer ele de maneira que dá algum BO, depois se ele for cobrado, foi o chefe que mandou lá, eu peguei e fiz do jeito que ele mandou, ele não explicou, não disse como que tinha que fazer, aí é você que vai acabar assumindo. Agora, quando você chama, né, você vai delegando, treinando, capacitando, preparando as pessoas, você tem uma enorme vantagem com tudo isso. Né? Por quê? Não é porque você, não, agora eu vou ficar aqui na empresa, agora eu deleguei aqui, está todo mundo fazendo o trabalho que eu fazia, agora eu vou ficar aqui só morcegando, só voando. Não, você vai trabalhar com projetos agora, você vai ver assim como que você pode fazer, agora você vai entrar assim numa onda mais de gestão, né? No sentido de melhorar os processos, vendo, às vezes, né? Mas eu estou com esse profissional aqui, na posição A, mas se eu colocar ele na posição B, pelo perfil dele, ele pode ser mais produtivo aqui. Em contrapartida, o que está na posição B, se ele for lá na A, ele pode ser mais produtivo. Com isso, você vai fazendo, né? Fazendo toda a movimentação ali no tabuleiro ali dos profissionais que trabalham com você, melhorando cada vez mais a produção, melhorando cada vez mais a qualidade, melhorando cada vez mais o índice de satisfação dos profissionais, porque às vezes se ele está fazendo, né, o profissional está fazendo um trabalho que ele percebe que ele está sendo mais produtivo, que ele percebe que ele está sendo muito mais útil, então você chega lá para ele e fala assim, além do trabalho que você faz aqui, agora eu vou precisar que você faz, né, um trabalho assim e tal. Aí ele vai dizer, mas eu não sei fazer isso. Não, fica tranquilo, que eu vou te ensinar, eu vou ficar do teu lado, vou te acompanhar, se precisar de qualquer coisa, eu vou estar aqui e tal, só me chamar. Então, você se colocar à disposição, você se mostrar prestativo, você demonstrar empatia, você se demonstrar comunicativo, tudo isso vai favorecer essa questão de delegar, né? Uma liderança que delega. Fechou então aí, gente? Olha, eu agradeço vocês que estiveram comigo até aqui, até esse momento. Desejo que vocês façam aí um bom uso, né, e coloquem em prática essa questão de delegar. Então, você que é líder, você que tenha na sua mente essa questão. Você não é o cara que tem que fazer tudo. Você não é esse cara. Você tem que aprender a delegar. E também você não vai mandar. Tu faz isso, tu faz isso. A partir de hoje eu quero que tu comece a fazer isso aqui. Não é simplesmente assim. Você vai treinar, você vai capacitar. E com isso você vai estar desenvolvendo os seus liderados, desenvolvendo a sua equipe, liderança que delega. Tá bom, gente? Até o nosso próximo vídeo aí. Fiquem todos com Deus.